Olá, estamos aqui de volta para a terceira parte do nosso estudo. Terceira parte do estudo em Apocalipse. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Falamos sobre a igreja de Éfeso, agora vamos falar sobre a igreja, estamos falando também sobre a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja a qual o Senhor Jesus envia a carta. Bem, continuando o texto aqui de Apocalipse, o texto diz que Jesus começa falando: conheço a tua tribulação. Olha o que Jesus está dizendo. Isso aqui é muito importante. Conheço a tua aflição, conheço a tua tribulação. Então, eu sei as tuas obras, eu sei qual é a tua tribulação. Então, quando Jesus está aqui dizendo, eu conheço a tua obra e conheço a tua tribulação, mostra que está plenamente ciente das pressões externas que aqueles cristãos de Esmirna estavam enfrentando. Essa tribulação não era apenas uma dificuldade comum da vida, era uma pressão intensa, resultante de uma perseguição e do sofrimento por causa da fé, porque eles estavam vivendo em um período de grande perseguição. O ódio do imperador contra os cristãos, contra aqueles que serviam, que tinham uma fé inabalável em Cristo. Jesus se apresenta como alguém que não apenas observa, mas que compreende profundamente o sofrimento do seu povo. Ele não é indiferente à dor deles. Ao contrário, ele está presente no meio dela. Assim como nós sabemos que durante o seu ministério terreno, Jesus, quando mostrou compaixão aos oprimidos e aflitos, isso reforça a ideia de que Jesus está com eles no meio de suas lutas, que vai sustentando e que vai encorajando a eles perseverarem inabalável em sua fé. Então, meu amigo, meu irmão, é muito importante você permanecer inabalável na fé. Tribulações virão, perseguição virão, mas isso não pode te afastar diretamente da sua fé em Cristo. Você deve permanecer fiel, você deve permanecer sincero diante de Deus em meio às tribulações. Ele diz: conheço as tuas tribulações, e veja só, o versículo ainda 9. E pobreza, mas tu és rico. Jesus conhece a pobreza, a sua pobreza, mas ele é rico. Ele é rico. A pobreza material dos cristãos aqui em Esmirna contrasta com a riqueza espiritual que Jesus destaca. Então Jesus está dizendo, então a igreja, ela vivia em uma região rica, mas ela era uma igreja pobre material, mas tinha uma riqueza melhor, que era a riqueza espiritual, uma riqueza na fé. E apesar de viverem em uma cidade que era rica, eles economicamente eram pobres, provavelmente devido à discriminação por sua fé. Na época da igreja de Esmirna não tinha essa popularidade dos cristãos que tem hoje no século XXI. Hoje, no século XXI, a igreja se tornou popular.
todo mundo se diz literalmente ser cristão. Todo mundo frequenta uma determinada denominação que, entre aspas, se diz ser igreja. E nós bem sabemos que a igreja não está presa a um rótulo denominacional. E eu não estou pregando aqui contra as denominações, não. Eu estou falando do que é a Bíblia. A igreja é a igreja. A denominação é uma instituição registrada literalmente e liderada por homens que muitas das vezes estão fazendo coisas que estão tomando o lugar de próprio Cristo, trazendo coisas que até não fazem parte de um contexto logicamente bíblico. Então, no entanto, Jesus lembra que a verdadeira riqueza não é medida em termos materiais. Então, o que é importante não é riqueza material. Só que no tempo que nós estamos vivendo, hoje, século XXI, a maioria dos pregadores, ministros e pastores estão presos à questão do materialismo, que é um grande problema para nós. Eu não estou dizendo aqui que o crente não tem direito de ser próspero. Ele tem. Não estou dizendo aqui que o crente não tem direito de ter uma vida digna. Ele tem. Mas isso não é a essência da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não vai fazer você ser popular. Não. A mensagem do Evangelho não vai fazer você ser um conferencista internacional, como tem muitos hoje. A mensagem do Evangelho, ela vai fazer você, muitas das vezes, ser odiado pelas pessoas. E é isso que acontecia com aquela igreja, que quanto mais eles pregavam a fé, mais eles eram odiados. Essa riqueza espiritual é incomparável, especialmente enquanto contrasta com a situação da igreja lá, da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que nós vamos chegar lá. Era uma igreja rica, mas pobre espiritualmente. Isso aqui é muito importante. Até o nosso próximo vídeo de continuação.